Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, assim como a gente cantou aqui, Pai. Que o orgulho tirou a gente do jardim, o orgulho, a desobediência. Porque Deus, quando colocou Adão no jardim que Ele mesmo criou, foi para Ele guardar. Mas hoje eu sei que existe um jardim que foi colocado dentro de nós. O jardim hoje está dentro de nós, Pai. Muito obrigado, porque a orientação é a mesma. Cultivar e guardar, Pai. Que é o solo do nosso coração, que é o nosso espírito. Obrigado, Pai, por esse culto, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós tomamos a posição de vir até aqui, Pai. E eu sei que a gente não vai embora da mesma forma. Obrigado, Espírito Santo. Você é o meu ajudador. É aquele que me ajuda a estar aqui. Obrigado, Espírito Santo. Aquele que é o Espírito conselheiro, o ajudador, o professor. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu sei que a gente vai ter um tempo poderoso e um tempo maravilhoso. Por conta do Senhor, Pai. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Eu sei, Pai, que tudo aquilo que for liberado sobre a nossa vida, se a gente pegar, Pai, se a gente pegar, eu sei que não vai voltar aqui, Pai. Porque existe um alvo que é o nosso coração, a palavra vindo de encontro ao nosso coração, Pai. O seu Espírito vindo de encontro ao nosso coração, Pai. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, Pai, com as pessoas certas. Nós estamos no melhor lugar que a gente podia estar, Pai. Não tem nada a ver com placa, mas tem a ver com a sua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém, aleluia. Eu estou também, aleluia. Deus é bom. Em todo tempo, você pode se sentar. Aleluia. Eita glória. É isso que a presença promove. É isso que o Espírito Santo promove. A gente ser constrangido mesmo, porque a gente não faz nada sozinho. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos capacita. Foi Ele que veio para nos ajudar. É tudo por Ele, para Ele, é nele, não tem nada a ver com a gente. Aleluia, tem tudo a ver com Ele, tem a ver com o Espírito, tem a ver com a presença. Sabe, queridos, que se a gente tirasse o Espírito Santo da igreja, seria um clube social. A gente não vem para a igreja só para a gente ver os amigos, a gente vem por conta do Senhor. E por conta do Senhor a gente faz amigos. Mas você está aqui hoje por conta dEle, você está aqui hoje por causa dEle. Então aproveita, não desperdiça, usa mesmo como uma oportunidade. Uma oportunidade de você cultuar o Senhor, de você entregar a sua vida para Ele, a sua atenção para Ele. Nada pode tirar a sua atenção. É Ele quem está falando, é Ele quem está se movendo. É a presença dEle, nós honramos a presença do Espírito Santo. Nós honramos, Pai, a sua presença aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia. Eu quero agradecer o grupo de louvor. Eu sei que eles são inspirados, guiados pelo Espírito, divinamente capacitados. E sabe, gente, como Deus não tem filhos preferidos, eu também quero o doutor aqui hoje. Aleluia. Aleluia, nos inspirando. Porque, gente, a música inspira. O louvor, sabe? Agora que a gente descobriu, né? O louvor pode sentar, mas o doutor fica, aleluia. A música inspira, gente, né? A música nos inspira a orar, a música nos inspira a dizer algumas coisas para o Senhor. Gente, música é um negócio sério, sabe? Porque aonde a palavra de Deus às vezes não chega, a música chega. Então, claro que o diabo, sabendo disso, ele também usa das músicas para que ele possa alcançar as pessoas, né?
Mas ele é um derrotado, não vim aqui para falar do diabo, pelo contrário, eu vim falar daquele que veio morar dentro de nós. Amém? E sabe, queridos, assim como o pastor, ele tem no coração, né, de que a gente fale algumas matérias do Rema. O Rema daqui a pouco começa, dia 7 de março começa as aulas, aleluia. Você se alegra com isso? Aleluia, vá nas aulas abertas, aproveita, porque eu sei que se você se colocar nessa posição de que eu quero, de que eu desejo, Deus não vai deixar nada faltar. Amém? E a gente já falou aqui várias vezes sobre o Rema, nós não vamos deixar de falar. Aqui é uma igreja onde falo do Rema o ano inteiro. A gente faz essa parte de influenciar as pessoas por conta dessa unção que a escola carrega, para que a gente venha a ser afetado o ano inteiro. Amém? Amém? O nosso desejo mesmo que você aprenda mais de Deus. É o desejo de Deus que a gente aprenda mais dele, que a gente venha conhecer a ele, que a gente venha conhecer e que fique claro para nós o plano e o propósito dele para a nossa vida. Ele veio para isso, para deixar tudo claro para nós. Amém? E falando sobre o Rema, para aqueles que não conhecem, né? Quem está visitando a gente pela primeira vez, o Senhor seja bem-vindo, o pai da Patrícia, seja muito bem-vindo, viu? O Senhor está na casa do seu pai, fica à vontade. Eu espero que realmente o Espírito Santo venha mesmo alcançar o Senhor nessa noite. Amém? Não tem nada a ver comigo, mas ele precisa de uma boca e eis-me aqui hoje, aleluia. Mas o Rema são 2 anos, queridos, 2 anos de escola. É um centro de treinamento bíblico, onde você vai aprender a colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Porque, assim, gente, se existe um plano e a gente precisa conhecer, como eu conheço? Deus, ele deseja se manifestar para nós, mas ele vai se mostrando e se manifestando conforme a gente vai descobrindo, conforme a gente vai aprendendo. É gradativo, queridos. É uma escola, isso, interdenominacional, aleluia, quase línguas. Não tem uma placa, não é de nenhuma denominação. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo pode fazer. Amém? Está aberto para você. É um divisor de águas na nossa vida. Tudo aquilo que a gente escuta aqui, você vai ouvir isso como matérias lá. Então vão ser 7 dias você aprendendo sobre o mesmo assunto. Pensa. E tudo aquilo que a gente fala aqui durante esses dias, né? Aos domingos você está vendo que tem as aulas demonstrativas com professores, né? A gente não é professor ainda, aleluia, mas a gente também está cheio para poder dividir alguma coisa, né? Não tem o que a gente não tem aprendido durante tanto tempo, né? Mas, e pensando nessas coisas, orando a respeito, é uma das matérias que eu gosto, que é como ser guiado pelo Espírito. E eu queria dividir algumas coisas com vocês hoje, sabe? Porque a própria palavra fala que existem muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem discernimento, sem sentido. Existem muitas vozes. E essas vozes, elas estão querendo a sua atenção, estão concorrendo à sua atenção. Então você ouve as vozes do jornal, das mídias, do amigo lá de fora, do gerente do banco, tá todo mundo assim querendo ter a sua atenção. Mas se a gente ficar muito barulhento com as coisas do mundo, aquele que que deveria ter a nossa atenção não vai ter, que é o próprio Espírito Santo que vem morar dentro de nós. Essas vozes, nenhuma delas é sem um propósito específico. Todas elas. Algumas para te direcionar, aleluia, e algumas para te tirar do propósito. Algumas para te tirar do plano de Deus para a nossa vida. E essas daí tem bastante, gente. Né? E pensando a respeito dessas coisas, né, eu queria lembrar você que a palavra diz lá em João que Deus é Espírito. E quando tudo começou lá em Gênesis, Deus estava lá reunido, né? Ele fez tudo, ele disse haja para tudo, todas as coisas apareceram, mas quando foi fazer o homem, se fala em homem, está falando de homem e mulher. Quando ele foi fazer a humanidade, o ser humano, ele se reuniu, foi a Trindade que se reuniu ali. O Pai,
O Filho, que não era Jesus ainda, era a palavra, e o Espírito Santo. E aí eles disseram assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero que você lembre a respeito dessas coisas, porque talvez você já deva estar cansado de ouvir. Mas tem gente nova na igreja e a gente precisa falar dessas verdades. Amém? A gente precisa saber. E às vezes a gente esquece. Você esquece às vezes que você é um espírito e acha que você é um pedaço de carne andando pela terra. E não é. Aleluia? Que qualquer coisinha, vive pelo sentido, pelas emoções, e não é. Então eu preciso lembrar de algumas coisas. Quando Deus disse, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí eu vou ficar só nessa parte do versículo, se você quiser abrir, está lá em Gênesis 1, 26. E quando ele disse isso, ele estava fazendo o ser humano no espírito, porque se você for parar para pensar, se Deus estava me fazendo a imagem e semelhança dele, como que é Deus então? Será que Deus é mais alto, mais baixo, parecido com quem? Mais branquinho, mais moreninho, do zóio puxado, sem zóio puxado? Como é Deus? Então a gente precisa saber que Deus é espírito. E só veio fazer o ser humano aqui, de carne que você vê, no capítulo 2. No capítulo 2, o verso 7, diz assim, que Deus pegou o barrinho lá, fez o homem lá, e ele soprou o fôlego de vida no homem. E aí ele passou a ser alma vivente. E aí Deus começou a ter relacionamento com o homem. Deus vinha pessoalmente em carne conversar com o homem e com a mulher? Não. Ele é espírito. Então ele vinha na viração do dia perguntar para eles como que foi seu dia, como que você tá bem, o que você fez hoje. Nada diferente do que é hoje. Nada diferente do que ele espera da gente hoje. Amém? Aleluia. Só que você já sabe que o homem desobedeceu, mas Deus sempre quis ter relacionamento com o homem. Deus fez o homem para ter comunhão com ele. Então Deus, aí você já sabe toda a Bíblia lá, e vamos chegar em Jesus, porque senão eu não vou chegar no Espírito Santo, aleluia. Mas aí quando Jesus veio, abre lá comigo no capítulo 14... e o verso 16, de João, perdão, gente. Aleluia. Eita glória, ó. Não fica tão silêncio que a gente escuta até o seu respiro. Aleluia. O pastor gostou da ideia também, viu? Você sabe, né? Vamos lá. João 14... o verso, deixa eu tirar meu celular daqui. Aleluia. O verso 16, né? Que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aleluia. Você pode colocar aqui para mim, Marcela, a primeira imagem, por gentileza? Aleluia. Aí a gente fica pensando, o que ela vai criar dessa vez para colocar ali como consolador? Aleluia! Glória a Deus. Mas eu quero que isso fique gravado para você. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo, meu amigo. Aleluia! O Senhor é bom, sempre. Aleluia. Tudo certo? Não? Tá. Então eu vou por aqui mesmo. Na verdade, eu tinha preparado ali, escrito para você poder guardar mesmo, que consolador significa, outro consolador, tem 7 significados. Que é, gente, eu preciso, porque eu não escrevi aqui, aleluia. Agora que eu vi, mas glória a Deus, chegou. Outro consolador, Paracletos. Quando Jesus estava conversando com os discípulos nos capítulos, né, 14, 15, 16. Então ele estava dizendo para os discípulos que ele ia precisar ir, mas que ele
eles não iriam ficar sozinhos. E que eles iam enviar alguém para que eles não ficassem sozinhos. E aí ele falou assim, eu vou enviar, eu vou rogar, eu vou pedir para o meu pai, para que vocês não fiquem órfãos, não fiquem sozinhos, enviar outro Consolador, que é o nosso Paracletos. Olha só. E o significado: ajudador, consolador, conselheiro, advogado, intercessor, fortalecedor e esse último que eu gosto, que é aquele que está ao lado. Aleluia! Eu sei que ele mora dentro de você, mas sabe que esse significado de que ele está ao lado é que ele vai te guiar, e esse sentido de guiar é que ele vai dar o braço para você e vai te levar por todo o caminho até o final, de que você não vai estar sozinho, de que ele é capaz de te orientar, de te ensinar, de te mostrar qual é o plano e o propósito dele para a sua vida. E às vezes a gente desconsidera. Sabe, queridos, eu quero te dar um exemplo. Teve uma vez que a gente viajou e no aeroporto precisou fazer Quando você desce de um avião e vai para o outro, né? A gente precisou ficar um tempo no aeroporto. É o quê? Obrigada. Fazer uma escala e a gente precisava ficar um tempo no aeroporto. Só que esse tempo era 3 horas. Fazendo o quê dentro do aeroporto, né? Aí você aproveita. Mas 3 horas é muito tempo. Então o que a gente pensou? Vamos ver se a gente consegue chegar no balcão de onde da companhia que a gente viajou, se a gente consegue antecipar a nossa viagem para a gente não ficar tanto tempo no aeroporto, né? E aí o que você faz? Você vai buscar a companhia, o balcão da companhia que você foi viajar. Porque são aquelas pessoas que vão ter as instruções que você precisa. Certo? Não adiantaria eu ir em outro balcão de uma outra companhia. Eu tenho que ir aonde eu preciso, onde vai ter a direção para mim, aonde vai ter a orientação para mim, do que eu devo fazer, como eu faço para chegar no meu destino. Aleluia. Então eu não sei se você parou para pensar, mas a importância da gente saber quem está nos guiando, conhecer quem nos guia, que é o Espírito Santo. Você deixaria alguém guiar o seu caminho que você não conhecesse? Eu não deixaria. Aleluia. Porque eu penso assim, a gente sabe para onde a gente está indo. Então eu sei quem está me guiando. E eu sei que se eu sei quem está me guiando, eu sei que eu vou chegar no destino. Agora, se eu também não sei para onde eu estou indo, tanto faz quem vai me guiar e quem vai me levar. Não é assim? Então, se eu tenho um alvo, se eu já aprendi que eu estou indo para um lugar, que Deus tem um lugar para mim, tem um plano de Deus para mim, eu preciso ser orientado por alguém que saiba sobre esse plano. Não dá para ser por qualquer pessoa. Aleluia. Sabe, queridos, que talvez realmente não seja um assunto que você corra, mas que se você descobre, você conhece quem é o Espírito Santo, aí sim você corre a sua carreira. Mas a gente precisa saber quem é o Espírito Santo e o que ele veio fazer aqui. Ele veio para nos ajudar, nos ensinar a respeito de todas as coisas, nos ensinar sobre a verdade. Se você quer saber o plano de Deus para a sua vida, busca Ele. Meu Deus, o que eu fui chamada para fazer? Qual é o meu chamado? O que eu faço? Para que eu nasci? Quem sou eu? Aleluia. Busca nele. Aleluia. Ele estava lá quando você foi criado. Ele estava lá quando a gente foi formado. Aleluia. Abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 9. Aleluia. Aleluia. Eu disse 1 Coríntios, é isso, né? É isso mesmo. Aleluia. Sabe que quando você tem o Espírito Santo dentro, quando você vai fazer alguma coisa... Eu não sei se você já passou por isso, sabe? Eu acredito que sim. Porque quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Foi automático. E eu acredito que mesmo às vezes, com pouco tempo de igreja, com pouca orientação,
alguma coisa, algo, um negócio dentro de você falou, não faz isso, ou não faz aquilo, te direcionou para algo, ou para não fazer algo, ou não vai por ali. Eu quero te dizer e te apresentar, esse é o Espírito Santo, ele não é um negócio, né? Algumas pessoas conhecem ele como pombinha, vento, fogo. Ele é representado, mas ele é uma pessoa. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e ele veio morar dentro de nós e nos guiar toda a verdade, nos guiar para o plano e o propósito dele para a nossa vida. Amém? E aí lá em 1 Coríntios, gente, eu vou por aqui porque eu não abri, aleluia. E aí demora muito, né? E o relógio é um pouco contra o nosso ministério, tô brincando. Diz assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 9 diz: esse é o significado das Escrituras, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais subiu em coração humano. Essa não é a versão que a gente usa, né? Mas olho não viu, ouvido não ouviu, ainda não subiu no nosso coração as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E aí você fica pensando às vezes, né? Uau, é mistério, olha lá, ó. Mas como está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau, nossa, então é mistério, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não, mas olha o que Deus tem para mim, os meus olhos ainda não viram, meu ouvido ainda não viu, nem subiu ainda no meu coração. Então quer dizer que eu nunca vou saber? O que Deus tem para mim eu nunca vou descobrir? Mas glória a Deus que a gente aprendeu aqui no Verbo da Vida, aleluia. Que depois do verso 9 vem o 10, né? Não para por ali. E aí diz assim, eu creio, 10, aleluia. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito é o Espírito Santo, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, todas as coisas o Espírito Santo sabe. E sabe que você tem uma pessoa morando dentro de você, que vai lá descobrir no Pai, e o Pai fala para ele, qual que é o plano de Deus para a nossa vida? O que você precisa saber para desfrutar desse plano? O Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai buscar no Pai e traz para nós. Ele traz para você o plano perfeito. Sabe que no plano perfeito de Deus a gente já tem o sim e o amém? Mas às vezes a gente quer viver o nosso plano, né? Mas não tem problema. O Espírito Santo é quem convence, aleluia, que mostra que é Ele que tem o plano de Deus para nós. Eu sei que você está feliz, seu rosto sabe disso, que o próprio Deus mora aí dentro de você. Até o final não tem problema, nós vamos entrar no avião e a gente vai chegar lá. Aleluia. Amém? Aleluia. Mas amém, eu estou feliz, gente. Estou feliz que você está aqui. Estou feliz que você veio. Estou feliz que você vai desejar aprender mais do Espírito Santo. Aleluia. Ele tem para nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. Deus tem para nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. Ele tem para ensinar na nossa família. Ele tem para ensinar nos nossos negócios. Sabe que às vezes o diabo quer te convencer de que a família é uma sociedade falida, de que não deu certo, mas chegou atrasado. Por conta do Espírito, de você saber quem é o dono da sua casa, quem é o dono da sua vida, é o dono do seu casamento, é o dono das suas emoções. Se a gente entregar tudo para Ele, gente, e ter as direções que são dadas por dentro, faça, não faça, vai, não vai. Aleluia. Ai, meu Deus, Espírito Santo. Mas aquele é top, gente.
Ele me ajuda. Aleluia. Abre comigo lá em Romanos, no capítulo 8, verso 14. Que eu quero que você entenda que esse é um dos versículos chaves. Dos versículos chave desse assunto de como ser guiado pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Romanos. Aleluia. Aleluia. Ao fogo do Espírito, é isso. Suando até o bigode. Não, gente, não tem bigode aqui, é brincadeira. É que está sendo filmado agora, não dá nem para cortar. Aleluia. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos lembram que nós somos um espírito? Aleluia. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E por conta desse Espírito que veio morar dentro, hoje a gente pode chamar Deus de Pai. Ele não é só o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Pai. É aquele que está com a gente sempre, nos orientando, nos ajudando no que a gente precisa. Às vezes a gente acorda tão barulhento o dia, não fala um bom dia para o Espírito Santo, desconsidera a presença, vive o nosso dia como se ele não existisse. Não, mas chega no final, deu tudo certo, tá tudo bem. Mas se a gente orasse, se a gente soubesse, que se a gente tivesse comunhão com ele, se a gente orasse e buscasse ele desde cedo, poderia ser bem melhor. Aleluia. E ele diz assim, que o próprio Espírito confirma, testifica, eu gosto da versão, a minha está dizendo confirma, mas testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o que é testificar? É dar veracidade para aquilo. O próprio Espírito Santo confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o seu nome foi escrito lá no livro da vida. O anjo chegou para você e mostrou para você, ó, tá aqui seu nome escrito aqui, ó, de caneta fluorescente aqui, ó, brilhante, reluzente. Como você sabe? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele dá veracidade para isso, de que nós somos filhos de Deus, de que você é filho. Aleluia. Se eu perguntar, assim como o pastor José Roberto faz, né? Quantos creem que vão para o céu? É uma pergunta, você pode levantar a mão ou não. Eu vou perguntar de novo e te dar mais uma oportunidade de ir para o céu. Quantos creem que vão para o céu? Amém. Aleluia! E por que a gente tem tanta certeza? Alguém já veio de lá para contar? Como é que chega lá? Na segunda nuvem, vira à direita? Não, gente, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Isso é a verdade. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, é pela fé de que você sabe que você vai para lá. Que você sabe que seu nome está escrito no livro da vida. Assim como você tem certeza que o próprio Deus vai morar dentro de nós. Que o próprio Espírito Santo veio morar dentro de nós. E aí, aleluia. Que eu anotei aqui também, que quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada do Senhor. Eu acabei não procurando onde é que estava escrito isso, mas eu sei que está na Bíblia, aleluia. Mas diz que o Espírito, o nosso Espírito, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, antes da gente entregar a nossa vida para Jesus, a nossa lâmpada estava apagada. Quando a gente se entrega para Ele, a lâmpada é acesa. E quando a lâmpada é acesa, a gente consegue, eu acredito que a gente já deu uma organizadinha. Mas a gente conseguia ver a bagunça que estava.
E aí a gente começa, por conta dessa luz acesa, que é o próprio Espírito nos orientando, nos direcionando, nos mostrando o que fazer, começa a colocar as coisas no seu devido lugar. É Ele quem deseja nos direcionar, para que você faça os melhores negócios, para que você vá para o melhor lugar, para que você receba a melhor promoção. Aleluia. É o desejo de Deus. E Ele está dentro de você, gente, só esperando. Fala. Fala comigo, eu tenho tanta coisa para mostrar para você, tanta coisa para ensinar. Oi? Obrigada, aí ó. Se você quiser anotar, a gente que gosta de anotar, Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha isso, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O Espírito Santo, ele nos esquadrinha, gente. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe aquilo que a gente deseja, mas ele também vai buscar no Pai tudo aquilo que a gente precisa. Você crê que existe um plano e um propósito de Deus para a sua vida? Você crê que existe algo que Deus confiou para você e que um dia a gente vai dar conta disso? Que tal a gente perguntar para o Espírito, como é que eu faço para chegar lá? Porque no dia a dia a gente vai vivendo a nossa vida, E aí? Jesus voltar hoje, a gente diz para ele o quê? Né? Vocês estão sérios, gente? Mas eu quero crer que sabe aquela parte da Bíblia que fala assim, ó, selar. Você está pensando, você está meditando. Pausa para meditação do que está sendo falado aqui. Aleluia. Mas o Espírito Santo quer nos direcionar, queridos. Eu trouxe 2 livros aqui, ó, indicação de leitura. Aleluia. O primeiro é esse, o Espírito Santo e você, trabalhando juntos como uma dupla dinâmica do céu. Olha isso aqui, gente. O Espírito Santo e a sua missão nunca mudaram. Fomos nós que mudamos. Nós o limitamos com toda a nossa incredulidade e a nossa falta de entendimento. Você entende por que a gente precisa conhecer? A gente limita Deus nos nossos achismos e nos nossos entendimentos. E Deus tem muito mais através do Espírito Santo. Às vezes a gente coloca o Espírito Santo numa caixinha. Nossa, é tão santo que eu não posso nem falar com ele. Meu Deus, né, Bel? E diz assim, ó. Ele diz assim, que hoje seja o dia em que você começará a permitir que o Espírito Santo faça o que ele foi enviado para fazer. Ajudar você em todas as áreas da sua vida. Nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Foi para isso que ele veio. Gente, é uma dupla. Ele veio para fazer uma dupla com você. O seu melhor treinador. E como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Que também é um clássico do irmão Rega. Sabe que ele fala algumas coisas aqui, queridos? Ó, eu não tenho tablet, né? A gente vai assim. Aleluia. Peraí. Às vezes, gente, a gente vai, né, para o nosso lugar de oração, e aí a gente vai orar. E aí a gente vai pedindo para o Senhor, Espírito Santo, me dá as direções, me comunica o que eu devo fazer, o que eu faço, para onde que eu vou. Aí você só escuta uma voz assim, perdoa. E aí você sai daqui. Que perdoa? Não sabe o que fez para mim, eu vou perdoar? Às vezes não é uma direção de um lugar, mas é uma direção do que você deve fazer, do que a gente deve fazer. Perdoa. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, não, vou perdoar não. Fulano fez isso para mim. O Senhor conhece meu temperamento, o Senhor conhece minha personalidade. Vou nada? Não vou não. Sabe que às vezes a gente fica se escondendo atrás do nosso temperamento, atrás da nossa personalidade? Não que Deus não possa nos usar pela nossa personalidade. Mas a gente precisa lembrar que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. A gente aproveita os pontos bons e os ruins a gente trabalha.
Ah, mas Deus não vai me usar desse jeito porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Ele pode trabalhar no nosso temperamento. Gente, foi Ele quem nos fez, foi Ele que criou assim. Então, o que não pode acontecer? Quando a nossa personalidade e o nosso temperamento faz com que as pessoas não consigam, os filhos dele não consigam se aproximar de nós. Sério isso, né? Por conta da gente deixar o temperamento, aquilo que às vezes a gente se esconde atrás, com que as pessoas não consigam se chegar até nós. Aleluia. Porque as coisas podem ser melhoradas, gente. Nós somos guiados pelo Espírito. Aleluia. Você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro. Tem tanta coisa para fazer e tanta coisa para realizar. Aleluia. E quando você lê esse livro, aqui ele diz assim, ó. Alguma vez você já se perguntou, isso fui eu ou foi Deus? Se sim, esse livro é para você. Que às vezes a gente escuta algumas coisas e a gente fala assim, ai gente, isso é coisa da minha cabeça. Tem gente que fala assim, não, quem não conhece? É o sexto sentido, meu sexto sentido. Que eu saiba, o sentido só tem 5. Esse sexto que as pessoas dizem é o próprio Espírito que veio morar dentro. O Espírito Santo veio morar dentro, quer comunicar algumas coisas, está falando e às vezes a gente está tão querendo resolver do nosso jeito. Resolver as coisas do nosso jeito. Aleluia. E esse livro fala sobre o testemunho interior. Quantos já ouviram falar do testemunho interior? Para você que não ouviu, eu quero te dizer, eu anotei aqui para que eu não deixasse nenhuma vírgula. O testemunho interior, conforme o livro diz, que é a impressão dentro de mim daquilo que eu preciso fazer. É a impressão dentro de nós daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso resolver. 90% das vezes que nós vamos ser guiados pelo Espírito, o próprio irmão Reagan, que escreveu esse livro, ele diz que é por esse testemunho interior. A gente tem essa certeza dentro do nosso espírito. Eu sei porque sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei porque sei que eu não tenho que fazer isso. Que eu tenho que ir para lá, que eu não tenho que ir. Não é uma voz audível, sabe? Que vai dizer assim para você, Marcelo, vire à direita. A 500 metros, vire à direita. Vamos GPS. Às vezes a gente vai ouvir sim essa voz audível, amém. Mas a maioria das vezes é dentro de nós. Ele fala também no livro sobre o semáforo. Um semáforo onde quando a luz acende e está vermelho, para. Não avança o sinal, fica quieto, não faz nada. A luz acendeu, para por aqui. Aleluia. Você é guiado por dentro. Às vezes o comando não vai por essa rua, vai por aquela. Não passa por aqui, vai por ali. Vai pagar para ver? Eu não vou pagar para ver. Mas quantos livramentos nós já tivemos e a gente nem sabe? Livramento que a gente teve de não fazer alguma coisa, não se associar com alguém, não fazer negócio com fulano. Não parar para conversar com o ciclano, para não ouvir o que não deve. Guiado, gente. Esse freio por dentro. Você sabe porque sabe que não tem que fazer. Que não tem que ir. A gente já aprendeu que a obediência é o lugar da nossa provisão. A obediência é o lugar onde Deus tem para nós. Onde a gente vai ser suprido, onde não vai acontecer nada, onde nada vai faltar. Onde coisas não vão chegar para a nossa vida. Coisas que a gente vive hoje porque a gente não foi guiado. Ou na verdade até foi, mas não obedeceu. Fizemos negócios errados. Nos associamos com pessoas que não deveria. Mas a gente alinha a rota agora, gente. Alinha. O Espírito Santo está aqui em todo o tempo. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A gente não estaria sozinho, então dá tempo ainda de pedir ajuda.
Aleluia. Ele veio nos guiar, gente, a toda a verdade, ao plano e propósito que Ele tem para nós. Aleluia. Marcelo, você pode colocar, eu não sei se é o Marcelo, se é o Silvio, a imagem, a segunda imagem, por gentileza? Tem gente fazendo assim para mim lá atrás. Ah, sou eu, né? Aleluia. Gente, eu não sei se dá para ver direito por conta da luz, mas isso daqui é uma imagem de um avião por dentro. Isso. A imagem de um avião por dentro. E ali em cima está escrito testemunho interior. E sabe que é como se fosse mesmo essa cabine aqui de comando, essa cabine aqui do piloto. Não é como o carro, que todos os direcionamentos são do lado de fora. Você tem todas as sinalizações, quando você está dirigindo um carro, as sinalizações são do lado de fora. Tem placa te direcionando para onde você deve ir, aonde você deve virar. Eu preciso chegar em São Paulo, o que eu faço? Você tem lá como você chegar às placas, você tem a sinalização do GPS, e você chega no seu destino. Agora, a nossa vida com Deus, o plano e o propósito que Ele tem para a nossa vida, o piloto somos nós. Mas em que botão mexer? O que eu faço? Nós somos guiados pela torre de controle. O piloto é guiado pela torre de controle. E essa torre de controle é o próprio Espírito Santo. Sabe que quando você está voando, quando você não vê nada, você não sabe se vira, se não vira. O piloto, ele é guiado pelos direcionamentos dessa torre de controle. E nós somos guiados também por essa torre de controle, pelo próprio Espírito. E aí ele diz assim para você, põe força, vai subir. Agora você guarda o trem de pouso. Agora você vai mais rapidinho, vai mais devagar. E aí aquela torre de controle vai orientando o piloto. Ele sabe o trajeto inteiro, como está o clima, se vai ter alguma turbulência. Ele sabe. E ele está prontinho para informar para o piloto que está ali na cabine do avião, direcionando aquele avião. A torre de controle está ali para informar. O Espírito Santo está aqui para nos informar. Vai mais devagar, vai mais rápido, acelera, bota pressão, falando para você, já deu tudo certo, pode vir. E se a gente não é direcionado por essa torre de controle, que é o próprio Espírito Santo, provavelmente a gente não vai chegar no destino. Talvez a gente chegue em outro lugar. Se a gente decidir ser guiado por outras vozes. A gente não vai chegar no plano e no propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. E eu achei muito interessante essa imagem. Porque os botões estão todos ali. Você pode mexer no que você quiser e fazer do jeito que você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Mas para você chegar onde precisa estar conectado com essa torre. Você precisa estar conectado com o Espírito. A gente precisa estar conectado com o Espírito Santo. Ele quer guiar a nossa família. Ele quer guiar a nossa casa. Ele quer sarar nossas emoções, quer sarar a nossa vida. Às vezes a nossa casa, o nosso casamento não está do jeito que a gente gostaria que tivesse. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele comunica algumas coisas no nosso espírito. A gente sabe, gente. O Espírito Santo fala. E às vezes a gente não dá ouvidos para que a gente venha viver uma vida plena nesse propósito. Tá mais quietinho, né? Vocês estão acostumados comigo falando lá em cima, né? Tá. Mas não tem problema, hoje a gente vai ser guiado pelo Espírito para algumas coisas. Aleluia. E sabe, queridos, que Deus, ele é simples. Ele fala com a gente de forma simples, de um jeito simples. A gente não precisa complicar, mas é que às vezes a gente não quer ouvir algumas coisas. Ele fala, mas a gente não ouve. Sabe, no exemplo, às vezes, de algumas jovens
que vão para a escola ou vão para o trabalho, vou falar mesmo, jovens de 40, 50 anos, aleluia. Aleluia. E que vão para o trabalho, e aí elas falam assim, eu não estou indo para a igreja. Eu vou pôr essa roupa aqui. Aí vai, põe uma blusinha que é um pouco mais curta. Ou às vezes põe uma blusinha que tem um decote, põe uma calça que é um pouco mais colada. E aí o Espírito Santo fala assim, põe uma blusinha mais comprida. Não precisa de tanto decote assim, ou de uma calça tão justa desse jeito. Aí ela fala assim, não, mas eu estou indo para trabalhar, eu estou indo para a escola, eu não estou indo para a igreja. Tem uns varão que põem as calças bem coladas, né? E aí eles falam, e aí aquelas blusas que parece que o botão tá até escapando. Mas aí ele fala assim, não, eu não estou indo para a igreja. Eu estou tão bonito assim. E aí eles começam a abafar a voz do Espírito Santo. E se a gente começa a abafar a voz do Espírito Santo, a gente começa a condicionar, a diminuir, eu até anotei aqui, a influência dele na nossa vida. Por conta de a gente dizer às vezes assim, não, eu faço do meu jeito. Eu vou desse jeito mesmo, tá tudo bem. A gente começa a abafar a voz do Espírito. E se a gente não é guiado nos pequenos comandos, são pequenos comandos que o Espírito Santo fala, não veste essa roupa. Não coloca essa roupa. Não faça isso. E às vezes a gente não faz. E a gente fala, Espírito Santo, nossa, por que não me aparecem os comandos maiores para eu impor as mãos e as pessoas serem curadas? Ver o espetacular e o extraordinário, se a gente não consegue obedecer no pequeno. Aleluia. Sério isso, né? Pois é. Mas foi isso que Deus tratou comigo. Aleluia. Recebi rindo primeiro. O pastor falou, né? Ele já falou aqui que o ano de 2025, esse ano é o ano de galardões, de recompensas. Várias outras palavras foram liberadas sobre a nossa vida na virada do ano. Tantas outras coisas já foram liberadas para nós. Mas se a gente não tiver uma atitude diferente, gente, a gente não vai viver nada disso. Se nós não nos posicionarmos em ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo, a gente não vai viver essas coisas. Deus tem para liberar, mas a gente precisa fazer diferente. A gente precisa se posicionar. Não dá para a gente viver do nosso achismo, na religiosidade. Mas a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Aleluia. Tem um versículo também, eu anotei, gente, eu fui escrevendo as coisas aqui, mas eu não anotei o versículo. Mas que diz assim, que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Eu gosto disso, sabe? Porque tem uma outra versão, que é a amplificada, que diz assim, que aonde o Espírito é Senhor, aí a liberdade. Aonde ele não é Senhor, gente, a gente não é livre. As pessoas pensam que são, mas elas não são livres. Aonde ele é Senhor, na área que ele é Senhor, que é ele quem dá as diretrizes, nós somos livres. Aleluia. Aleluia. E às vezes, queridos, a gente está preso em algumas coisas. Como eu disse, né? Aonde o Espírito é Senhor, aí a liberdade, mas às vezes a gente está preso em algumas coisas que afagam a nossa alma. E a gente não quer largar. A gente fala, né? Às vezes a gente fala, não, mas ninguém está vendo. Ninguém sabe. O que eu estou fazendo ninguém vê. Que vergonha do Espírito Santo, que mora dentro da gente, está vendo tudo. E às vezes a gente acha que a gente está sozinho. Mas a gente não está sozinho.
Às vezes, já apareceu o sinal vermelho faz tempo. Já apareceu faz tempo. Está buzinando, está ali assim, ó. Pé, pé, para. E a pessoa insiste. E a pessoa, não, eu só vou ligar para saber como que ela está. Só quero saber como que ela está. Ou eu só vou para o meu quarto, no computador, ninguém está vendo. Qual o problema? Todo mundo faz. Pecado de estimação. Ficou sério, né? Pecadinho de estimação. Aonde Deus está não pode existir pecado. Aonde Deus chega, o pecado, a sujeira, o cheiro ruim tem que sair. Aleluia. Essas coisas precisam sair, não dá para ficar. Deus tem tanta coisa para fazer através da nossa vida, que o pecado não pode ficar. Mas somos nós que escolhemos se vai deixar ou não. Aleluia. E eu sei que nós somos guiados pelo Espírito. É sério as coisas que eu estou falando aqui em cima. Tem temor no meu coração, gente. Para falar algumas coisas, para dizer algumas coisas. E 2025 precisa ser o ano da nossa vida. Mas as direções, a gente precisa ouvir o Espírito, precisa ser diferente. As coisas precisam ser diferentes. Vai precisar mudar algumas coisas. Alguns direcionamentos. Aleluia. Eu estou quase encerrando. Eu quero chamar para cá o louvor. Aleluia. E sabe que às vezes as pessoas, né, que passam por essas coisas, falam, não sei porque estou passando por isso, não sei porque está acontecendo isso na minha vida. Não sei porque está assim. Que tal a gente perguntar para o Espírito Santo e mudar a direção? Mudar a rota de algumas coisas. Decidir pela palavra, decidir pelo Espírito. Decidir pelo Espírito Santo. Sabe que eu li, eu não sei mais nem onde eu li, mas eu também não lembro mais nem com quem que eu compartilhei. Nossa, que é tanta coisa, né? Mas que diz assim, que o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. E sabe que eu descobri mais uma? Que para o crente, aprende com a palavra e com o Espírito Santo. Aleluia, a gente nem precisa. A gente pode aprender com o Espírito. Pode aprender com a palavra. Aleluia. Às vezes acontece, eu não estou dizendo que está acontecendo na igreja, tá bom? Mas às vezes acontece de uma pessoa falar para uma amiga, olha, você não sabe o que aconteceu, meu marido está me traindo. Não sabe o que eu estou passando. E essa pessoa só vai na igreja. Aí vai falar para a outra assim, faz a mesma coisa. Arruma um e dá o troco. Com quem a gente está se associando? Quem a gente está ouvindo? Quem são as nossas associações? A influência que está sobre a vida daquela pessoa vai vir sobre a nossa vida quando a gente se associa com ela. Aleluia. Você pode ter ouvido caso assim. Aleluia. Mas aquela pessoa que te deu esse conselho é guiada pelo Espírito? Ou ela só vai no culto? Aleluia. A gente pode ver os frutos de justiça na vida dela? Ou ela só vai no culto? Caiu um espírito de temor aqui. Ou essa pessoa só vai no culto? Ou ela não é capaz de dar ouvido para o seu pastor, para a sua liderança? Só vai no culto. A Bíblia diz que as más conversações, as más associações corrompem o bom costume. E é aquilo que a gente tem demorado tanto para construir.
tanto para construir. A gente não pode deixar ser desconstruído tão rápido assim. Há um esforço para ser construído, queridos. Há um esforço para que a gente venha andar nesse reino do Espírito. A Bíblia diz que esse reino, esse lugar de paz, de alegria, de ser direcionado pelo Espírito, existe um esforço para a gente andar nele. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não é da vida de qualquer jeito. Aleluia. Não é de qualquer maneira. E sabe que eu ouvi esses dias um testemunho. Estou quase encerrando. Aleluia. Mas eu ouvi um testemunho que eu achei muito bacana. É gostoso a gente dividir as coisas boas. Vamos falar de coisa boa. É gostoso a gente dividir as coisas boas, né? E nessa última Santa Ceia, a gente teve um desfalque na nossa mídia. E a gente precisou de alguém para servir no diaconato. E eu achei muito interessante que, depois eu fiquei sabendo da história, a esposa dessa pessoa disse assim, olha, apareceu um blazer, vamos comprar porque você vai precisar. Diácono da igreja, vamos comprar porque você vai precisar. E aí eles compraram. E nesse domingo, o último domingo que passou, ele já usou o blazer. Aleluia. Que gostoso quando a gente acerta, quando a gente é guiado pelo Espírito e a gente obedece. Que gostoso quando a gente dá voz ao Espírito Santo. Ele dá os comandos, a gente faz, uau, dei uma dentro. Não é gostoso? Mas às vezes a gente também é guiado, sabe? E a gente não obedece. E a gente pensa, nossa, dei bola fora, não obedeci. Se eu tivesse feito isso, tinha dado certo. E se ele não tivesse comprado casaco? Outro iria servir, a ceia não ia deixar de ser servida. Mas que gostoso você ser guiado pelo Espírito, mesmo nos comandos, que são os pequenos comandos. Dê atenção à voz do Espírito Santo para ser guiado nas pequenas coisas. Aleluia. Sabe que a vida, o ser guiado pelo Espírito é um estilo de vida. São 24 horas por dia, 7 vezes na semana, 12 meses do ano, sua vida inteira. Você é guiado, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. A vida, esse estilo de vida de ser guiado pelo Espírito é uma aventura. E que gostosa que é essa aventura. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Agora aproveita esse momento para você falar com o Senhor. Pai, eu preciso melhorar. O Espírito Santo, não sei nem porque eu vou dizer isso aqui, mas Ele não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo. Eu tenho medo. Eu tenho uma coisa. Mas Ele nos deu espírito de ousadia. Então eu declaro sobre essa noite, o Espírito Santo que mora dentro de nós, nos fazendo mesmo ser ousados. Tirando mesmo esse espírito de medo, sabe? E fazendo com que nós sejamos ousados. Decidir pelo plano e pelo propósito de Deus para a nossa vida. Fazer aquilo que precisa ser feito. Dar a voz a quem a gente... Dar ouvidos à voz que a gente precisa. Que é o próprio Espírito Santo. Não desconsidera, queridos. Não desconsidera. Aleluia. Ele veio para nos guiar a toda a verdade. A tudo aquilo que a gente precisa saber. Sobre a nossa própria vida. Ele veio morar dentro de nós. Não ignora, não deixa Ele de lado. Aleluia. Se posiciona hoje. Desde quando você acordar, dê um bom dia para o Espírito Santo. Ele vai te mostrar como vai ser seu dia. Te direcionar a quem você deve falar, o que você deve falar. O
que você deve fazer, o que você não deve fazer, para onde você deve ir, para onde não deve ir, se deve perdoar. Se não, né? Quem a gente deve perdoar se a gente tiver algo no coração? Mas o Espírito Santo, ele tem o desejo de cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir, que é nos ajudar. Ele precisa cumprir o propósito dele, que é nos aconselhar, que é nos mostrar, nos direcionar. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma direção aqui de chamar aqui para frente, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Ele, não entregou a sua vida para Jesus, para que o Espírito Santo venha mesmo te mostrar o plano e o propósito. Ou você que que deu uma desviada, que precisa retornar, que precisa se posicionar, que precisa se alinhar. O Espírito Santo está aqui para nos guiar. Que realmente seja esse espírito de temor no nosso coração, da gente não levar uma vida de qualquer jeito, da gente não falar qualquer coisa. A Bíblia diz que um dia nós vamos ser cobrados de todas as coisas que saiu pela nossa boca. Aleluia. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aleluia. Meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Onde as coisas não podem me influenciar. Aonde o mundo não nos influencia. É o Espírito Santo. Aleluia. É nesse lugar do Senhor, nesse lugar de paz, de alegria, de que está tudo bem, de que pode estar uma bagunça do lado de fora, mas você sabe que por dentro está tudo bem. Por dentro está tudo bem. Eu estou em paz, eu tenho alegria. Obrigada, Espírito Santo, pelas suas direções. Obrigada, Espírito Santo, pela sua bondade e manifestação na nossa vida. Nós confiamos na sua direção. Nós confiamos no Senhor, nos seus comandos, nos seus ensinamentos. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Você pode orar um pouquinho em outras línguas? Aleluia. Aleluia. Essa vida mesmo no Espírito, essa vida em Deus, o desejo por essa vida nele, no Senhor. Aleluia. Se você não fez ainda essa confissão, se você ainda não deixou isso sair pela sua boca, de você crer que Jesus morreu naquela cruz e que ressuscitou, e que se a gente confessasse Ele com os nossos lábios, nós seríamos salvos. É isso que diz lá em Romanos. Se a gente crer com o nosso coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós seríamos salvos. Existe uma salvação em Deus. O próprio Deus vem morar dentro da gente, vem nos direcionar, nos guiar, nos ensinar. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bom. O Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Pai, porque nós vamos ser fiéis, Pai, aos seus pequenos comandos, Pai. Aos pequenos, Pai, porque eu sei
que o Senhor vai nos colocar nos maiores. Obrigado, Espírito Santo. Nós não vamos mais desconsiderar a sua presença. Aleluia. Aleluia. É esse lugar de vitória em meio à guerra. Essa paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus que é o árbitro do nosso, é o juiz do nosso coração. É essa paz. Aleluia, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. O que precisa mudar, nós vamos mudar. O que precisa ser colocado no lugar, nós vamos colocar no lugar. Nós vamos, Pai, pela direção do Seu Espírito. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. As coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero encerrar com isso, que Jesus, Ele veio para um planeta órfão, como a gente já ouviu aqui. Ele veio mostrar o Pai. E para a gente saber como é o Pai, o que o Pai faz, que o jeito que o Pai faz, a gente precisa olhar para esse Big Brother. Não é o da Globo não, gente. Mas esse grande irmão, o irmão mais velho que a gente tem. Ele, o próprio Espírito Santo, vai nos ajudar e vai nos direcionar para tudo aquilo, todo o plano de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu sei que a gente vai chegar no nosso destino. Eu sei que a gente vai chegar onde a gente precisa chegar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Obrigada, Patrícia. É no Senhor. Esse lugar 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 é no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Com esse temor, nesse ambiente de temor, eu quero que você se sente. Eu quero falar bem rapidamente com vocês a respeito de dízimos e ofertas. Quando a Maria ministrava, eu fiquei pensando em um texto, que eu amo esse texto, que está em Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A nossa vida, ela deve ser por ele, por meio dele, para ele, constantemente. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim,
perguntei para ela quantos dias fazia que ela não ia à igreja e ela falou para mim que fazia 1 mês e pouco, como algo comum. Porque ele falou assim para mim, o Espírito Santo ele mora dentro de mim, ele não está no lugar, na igreja. De fato, como a Maria falou aqui, o Espírito Santo habita em nós e nós somos guiados pelo Espírito, sim. Mas esse ambiente de temor e de unção que vem, ele só vem nesse lugar. Esse ambiente em qual a gente desfruta ele, não é possível desfrutar dele, dessa unção dentro da nossa casa, porque é aqui onde o corpo de Cristo é completo. E o dízimos e ofertas, ele não é uma parte separada do culto. Ele não é algo que as pessoas fazem para tirar dinheiro de alguém ou para dar algo a alguém, não. A gente vê uma história que está lá no início, lá em Gênesis, antes de se falar em dinheiro na Bíblia, antes de se falar em lei sobre obrigar as pessoas a dar o dízimo. Nós vemos uma história muito interessante, aonde eu quero trazer uma analogia para os dias de hoje. Se hoje Deus, como de fato está aqui, presente, nesse ambiente de temor, ele vai estar observando o gasofilácio. Nós vemos 2 pessoas trazendo oferta nesse dia. Em Gênesis 4:3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, eu quero trocar esse fim de uns tempos para o fim de um culto. Como é o fim desse culto? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Primícias significa primeira parte. E da gordura destes. A gordura simboliza na velha aliança a unção. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus, ele primeiro quer você, o seu coração, e depois sim a sua oferta. Ele não quer o seu dinheiro, mas ele quer o seu coração e a maneira como você faz aquilo. Por isso que Deus, ele estava ali observando aqueles 2 quando foram ofertar ao Senhor. E nós estamos falando de um período antes mesmo da lei, então ninguém era obrigado a fazer nada. Eu acredito que eles fizeram isso porque eles de certo aprenderam com o pai deles, que era Adão. No versículo 5 diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. É interessante quando as pessoas elas estão erradas, muitas vezes você chega para apontar um caminho melhor ou uma verdade, muitas vezes ela vai se ofender com aquilo que ela ouve. Porque ela é confrontada e ela sabe que aquilo é uma verdade, porque dentro dela, no mais íntimo, ela sabe que ela precisa mudar aquela atitude. Mas ela se arrepia e não aceita ouvir aquilo. Como foi assim com Caim. Quando Deus ele não se agradou, ainda fala assim com ele no versículo 6. Então disse-lhe o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu-lhe teu semblante? Se procederes bem, Deus ainda está instruindo ele, falando para ele como fazer. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à sua porta. E o seu desejo, o desejo do pecado é contra ti. Por que contra ti? Porque o pecado ele é contra a nossa natureza divina. A nossa carne, a Bíblia fala que ela milita contra o nosso espírito. O nosso espírito de fato é quem a gente é, mas a nossa carne e o pecado, ele milita contra o espírito. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Ali naquele instante Deus estava falando para ele: o que você fez é errado, a vontade que você está de fazer aquilo quando você sair daqui também é errado. E eu sei que ele está à porta, um passo para acontecer, mas cabe a você dominar. Às vezes nós somos tentados, eu digo nós porque eu também sou tentado a reter algo ou a fazer somente o arroz com feijão, digamos assim, de quando se fala de dízimos e ofertas. Mas Deus ele sempre quer que a gente faça algo além, para que
algo além, muitas vezes, não é nem para tirar do nosso bolso, mas é mais mesmo para Ele testar o nosso coração. Porque a Bíblia fala que aonde estiver o seu coração, aí sim está o seu tesouro. Para encerrar, eu quero ler uma frase que eu anotei que diz assim: saia da passividade, pensando que já está bom e que não precisa de mais. Nós não ofertamos pela necessidade, mas sim pelo princípio. Qual princípio? Esse princípio bíblico de gratidão ao Senhor. Nós que amamos esse lugar, nós que amamos essa palavra a qual nós temos recebido, nós devemos sim também ser participante disso para manter essa obra aberta, para manter esse local bem refrigerado. Como a gente sabe que já está chegando um outro ar, já foi comprado, ele está a caminho, então vai ficar um pouquinho mais gelado. Não reclame do frio, traga a blusa, porque nós passamos muito calor nesse lugar. Nós cremos muito para esse ar e chegou o tempo. Amém? Com essa consciência, pode passar os envelopes, eu quero que vocês peguem. E faça pensando, quando você for entregar a sua oferta ao Senhor, como Ele vai receber isso. Eu não quero trazer esse peso de consciência como algo de um Deus punitivo, ou de um Deus vingativo, ou de um Deus que está esperando você errar para poder te culpar de algo, não. Eu quero que você tenha consciência de Abel, como ele fez, que foi pegar o seu melhor, o que ele tinha de melhor naquele momento, e o melhor muitas vezes ele pode ser até mesmo uma conta de luz sua que você ia pagar. Por que não? Ah, mas daí Deus ele vai se agradar em faltar na minha casa? Não, Ele não vai faltar, porque se Ele falou com você para você ir além e fazer isso, Ele é capaz de sim pagar a conta de luz e ainda te suprir em outras áreas e te suprir em outras necessidades. Mas isso deve ser sim guiado pelo Espírito, não pela ganância nem pela necessidade, porque Deus ele ama quem dá com alegria. Amém? Se coloque de pé. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela Tua palavra. Nós te agradecemos por esse ambiente, por esse momento maravilhoso a qual nós fomos alimentados, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz no nosso coração e ela frutifica. E eu sei, Pai, que a Tua palavra vai frutificar no solo do coração de cada um que está aqui. Muito obrigado pela nossa oferta e recebe, Pai, como aroma suave, como uma oferta, Pai, que agrada o Teu coração, como simbolismo, Pai, como algo que representa a nossa generosidade e a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas, durante o tempo em que estivermos aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, queridos. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, dia 22, vamos para os nossos recados, dia 22 do 2, de 22 agora de fevereiro, né? No sábado vai ter treinamento com DI aberto para quem quiser, ou seja,
Para quem não quiser também, venha, porque a tia do DI precisa de pessoas para trabalhar. As crianças são uma bênção e são o futuro da nossa igreja, amém? Eu quero orar para os aniversariantes também. Eu sei que tem uma pessoa fazendo aniversário hoje, aleluia, o pastor vai orar por ela. E também lembrando que o Rema está com 10% de desconto sua matrícula, amém? Vem para cá, garoto, aleluia. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá, gente, por favor? Esse eu também. Isso aí, fica aqui então, por favor, Júnior. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças pela boa e poderosa mão do Senhor sobre a vida da tua filha e o Senhor surpreendendo elas, Pai, em nome de Jesus Cristo, com a sua bondade, com a sua fidelidade, e elas desfrutando de longos dias sobre a terra, de graça, de favor, em nome de Jesus Cristo, dinheiro no bolso, notícias maravilhosas chegando sobre a vida delas e saúde no seu corpo físico, em nome de Jesus Cristo, correndo sua carreira e desfrutando de longos dias sobre a terra, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Acabou? Tem mais nenhum recado? Aleluia? Então, não, tá bom. Deus é bom, gente. Não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos umas 500 pessoas e passar na cantina ali, não tem, mas vai ter também em nome de Jesus o Verbo Café aqui em Moreira. Seu carro está no estacionamento lá do outro lado da rua, e aí pode falar lá que o pessoal vai tirar seu carro para você, já deu tudo certo em nome de Jesus.